Portanto, bom dia, irmãos. Então, Bom dia. hoje trago aqui um bocado o estudo da palavra e o assunto, o tema é como deixar de lado o meu desejo pelo elogio. Como deixar de lado um bocado o nosso ego até. E analisando supostos paradoxos bíblicos, porque a Bíblia ensina bem como se faz isto, mas uma leitura superficial, sem estudo, pode levar até a certa confusão de quando devemos agradar ou não as pessoas. E hoje vamos aprofundar-nos um pouco nisso, que acho que é um tema importante para nós que servimos ao Senhor e queremos servir da melhor forma, com mais de Deus e menos de nós. Então, a Bíblia ensina que devemos buscar a aprovação de Deus, não do homem. Nós sabemos, em Gálatas 1:10. E também ensina que devemos nos encorajar uns aos outros em espírito, em Tessalonicenses, e que levar aqueles que temem ao Senhor. Então, como matar a necessidade de conhecimento e cultivar um espírito humilde de servidão? Conseguimos distinguir entre a necessidade de aprovação do homem e o desejo de encorajamento fraternal? Quando é que o elogio é bom, quando é que o elogio é mau? E vamos aprofundar-nos na Bíblia a perceber quando é que fazemos esta distinção do que é encorajar-nos uns aos outros, louvar-os, que também ao Senhor que devem ser louvados, e quando entra o ego e aí já entra o pecado. Então, em Gálatas lemos, Gálatas 1:10, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou a tentar agradar aos homens? Se eu ainda tivesse procurado agradar a homens, não seria servo de Cristo. Mas em 1 Coríntios 10:33, também o mesmo Paulo diz assim: procuro agradar a todos em tudo o que faço, não buscando o meu próprio benefício, mas o de muitos, para que sejam salvos. O que é importante desta frase aqui é o para que sejam salvos. Mas primeiro vamos analisar os paradoxos, supostos paradoxos todos, e depois vamos entrar profundamente. Aqui a pergunta deste paradoxo então é: tentamos agradar as pessoas ou não nos importamos minimamente em agradar as pessoas? Depois, em Provérbios 22:1, a boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Ou seja, aqui em Provérbios deve-se buscar uma boa reputação. Mas em Lucas 6:26, ai de vocês quando as pessoas falarem bem de vocês, pois assim fizeram os seus pais com os falsos profetas. Então, devemos procurar ter uma boa reputação ou ter cuidado com isso? Como eu disse, primeiro estamos a analisar apologia aqui, depois vamos entrar em profundo. Em Provérbios 31:30, a mulher que teme ao Senhor será louvada, e aqui o contexto era ser louvada entre os homens, que até o marido ia ser elogiado e tudo, por causa dessa mulher. E em Romanos 2:29, não, judeu é quem não é interiormente, e circuncisão é operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então deveríamos ficar felizes quando somos elogiados pelos homens, ou devemos considerar isso um sinal perigoso? Resumindo, sucintamente, então, quais são os supostos paradoxos? Desejar que as boas obras sejam vistas ou desejar que elas não sejam vistas? Com o objetivo de agradar pessoas ou indiferença em agradar pessoas? Desejando uma boa reputação ou indiferente à reputação? Ficamos felizes quando somos elogiados por algum bem? Ou preocupados que a alegria nisso possa ser sinal de pecado em nós? Então, para resolvermos estes supostos paradoxos, a nossa chave na educação, precisamos ter uma chave que vai desbloquear tudo isso. E então, como eu aqui pus, uma chave que nos impeça de rejeitar a verdade de qualquer um dos lados do paradoxo, porque ele tem verdade dos dois lados, já há verdade nos dois lados, e qual é a chave que nos guia para sabermos como andar nesses supostos paradoxos. E essa chave é fácil, irmãos, é experimentar uma tal mudança no nosso orgulho e egoísmo naturais. O próprio Deus, tudo que Ele é para nós em Cristo, se torna nosso Salvador, Rei, Pastor, Pai, amigo, supremamente apreciado e supremamente estimado. Dito de outra forma, quando Deus é mais valorizado que as possibilidades pecaminosas de qualquer um dos lados desses paradoxos, seremos protegidos desse pecado e guiados no uso correto de ambos os lados do paradoxo. Ou seja, a chave é amar mais a Deus do que a nosso próprio ego, mais a Deus do que ao elogio das pessoas. E vamos explicar melhor agora aqui isto.
reconhecimento. Se Deus é extremamente satisfatório para nós, então não precisamos da satisfação do ego para sermos reconhecidos por essas obras. Basta-nos a satisfação que Deus está contente com o que fizemos. Essa é a nossa maior recompensa, é Deus, não o louvor do homem. E se alguma boa ação deve ser vista por outros, a motivação não deve ser o nosso louvor, mas depois que os outros vejam que essas ações fluíram num coração satisfeito em Deus. E Deus então é glorificado. Porque quando nós andamos contentes, as pessoas veem que a gente fez um bom trabalho e assim, as pessoas pensam que realmente aquele desde que ficou cristão mudou muito. Isso é bom, irmãos, mas nós não mudamos pelas pessoas, nós mudamos por Deus. Mas é bom que as outras pessoas vejam às vezes o trabalho de Deus na nossa vida, que às vezes até nos faz pensar realmente há algum poder por trás disso, não é? Agradável às pessoas. Quando agradar as pessoas é uma forma de manipular a situação para satisfazer o seu desejo de aprovação humana, envia uma mensagem que é: Deus não é o nosso tesouro, mas é a aprovação humana o nosso tesouro. Nós temos que perceber quando estamos à busca de mais da aprovação dos homens ou de Deus. Tem que ser sempre mais de Deus. Se os homens aprovam, é uma benesse, mas o importante é que Deus seja o nosso tesouro e a vontade para fazermos as coisas. Mas por outro lado, se ignorarmos sentimentos, esperanças, expectativas das outras pessoas, então estamos a enviar a mensagem que não foi a misericórdia e a paciência de Deus que satisfez a sua alma e o deixou ansioso para ganhar pessoas, pois você está a afastá-las. Quando nós somos, por exemplo, queremos dizer uma verdade a uma certa pessoa com um certo pecado e a gente não quer saber para nada dos seus sentimentos, da forma como ela vai reagir, e dizemos aquilo da verdade diretamente, se calhar de uma forma bruta, não estamos se calhar a afastar a pessoa, quando podemos pela mesma forma, não é? Alertar a pessoa da forma capaz, da forma mais querida, digamos assim, com mais amor, estamos a atrair as pessoas para caminhar para Deus, enquanto de outra forma afastávamos. Ou seja, temos de ter em consideração as outras pessoas para não afastá-las de Deus, mas aproximá-las. Então o nosso desejo não é agradá-las, o nosso desejo é que elas se aproximem de Deus. E então devemos agradá-las de forma a aproximá-las de Deus, não agradá-las de forma aquele sinceramente é o maior, não é isso. Então é preciso o desejo amoroso de atrair as pessoas para caminhar com Deus. Reputação. Se vivemos para magnificar o valor de Deus, ficando satisfeitos nele, então sentiremos a diferença de querer uma boa reputação para gratificação do ego e uma boa reputação para mostrar toda a suficiência de Deus em nossas vidas. Sentiremos a diferença entre evitar cobardemente as críticas das pessoas, por um lado, e a disposição corajosa de viver e falar de uma forma que derruba a reprovação dos incrédulos, por outra. Então, irmão, às vezes nós não falamos, não é? Porque temos medo da crítica das pessoas, temos medo de como é que ela vai reagir e se eu disser isto para aqui um problema, não é? Temos aquele medo. Mas sabemos que devemos falar. Então, nós temos que estar, não é? Naquela, como disse aqui, falar de uma forma que derruba a reprovação dos incrédulos por outra. Nós também temos que dar uma boa imagem, não é? De que realmente temos uma coisa boa para dizer, uma coisa que deve ser dita, apesar de realmente sermos criticados por isso, mas deve ser dito e temos que dizer, porque Deus em primeiro lugar. A chave é nos lugar, dá a condição dos nossos próprios corações. Então, nós devemos guiar, tudo depende de onde está o nosso coração, se está mais em nós e no ego e no mundo, ou mais em Deus. Em Deus. Espera. Louvor. E se há algo em nós que é louvável sobre Deus, o que importa é que Deus veja isso e que Deus aprove isso. Não que o homem veja, ou que o aprove. Não é? E acima de tudo, queremos que Deus fique satisfeito por ser extremamente agradável para nós. E se o homem, ao ver isso, acha isso digno de louvor, que assim seja. Isso é bom. Mas secundário em relação à aprovação de Deus, como já dissemos aqui, se a gente faz as coisas para a aprovação de Deus, e se o homem repara nisso e vê isso e acha bem, isso até é uma benesse, não é, irmãos? Que estamos a glorificar o nome de Deus. Mas o importante, sempre em primeiro lugar, não é assim? Em primeiro lugar deve ser isto, o que importa é que Deus veja e que Deus esteja alegre com isso. Tanto Deus alegre, se o homem também fica, ainda bem. Também não é pecado que as pessoas vejam que se fez um bom trabalho em nome de Deus, não é? Não é pecado nenhum ser o digno de louvor disso. Concluindo, como faço para matar a minha necessidade de reconhecimento e cultivar um espírito humilde de servidão? Então, a resposta é fácil, irmãos, e a Bíblia é clara. Dedicar o resto da vida a conhecer a Deus e tudo o que Ele é para si, em Cristo, e procurar estar supremamente satisfeito nele. Esse é o caminho para mais dele e menos de nós. Quando estamos supremamente satisfeitos em Deus,
não estamos preocupados em agradar primeiro as pessoas, estamos preocupados em agradar primeiro a Deus e nem estamos a buscar o elogio das pessoas por nós, mas se calhar buscamos o elogio das pessoas para Deus, por exemplo, até nos nossos trabalhos do mundo, e assim queremos fazer as coisas de forma limpa, de coisa, para que as pessoas vejam que a gente não está a fugir a impostos ou a fazer coisas maroscas, tudo porque queremos que as pessoas vejam Deus a trabalhar na nossa vida. Não porque queremos, aquele é que é, não. Nós queremos que as pessoas digam realmente Deus trabalha na vida daquele servo de Deus. Era isto que eu tinha para vocês hoje, para meditarmos, porque sabemos que o ego é, se calhar, um inimigo número 1, não é? É verdade. E às vezes, por causa do ego, deixamos de dizer muitas coisas e não pomos Deus em primeiro lugar por causa do nosso ego. Queremos a aprovação das pessoas, buscamos a aprovação das pessoas, não é? E às vezes deixamos até de as ajudar por causa disso, porque vemos uma pessoa que gostamos, o que queríamos ter o respeito deles e não dizemos certas coisas porque buscamos primeiro a aprovação dessa pessoa de cá de Deus. E não deve ser assim. Devemos buscar primeiro a de Deus e depois a dessa pessoa. E se o fizermos, se calhar essa pessoa no futuro até vai dizer realmente que ele foi digno de aprovação porque me disse as coisas que eu precisava de ter ouvido. Então a chave é esta, irmãos, é amar tanto a Deus que Ele está em primeiro lugar e nós em segundo. E quando Deus está em primeiro lugar é mais fácil guiar-nos contra este pecado do ego e de querer a aprovação do homem. Obrigado. Então, para terminar, como eu sempre faço, comentário final e, diga-se de passagem, nunca são preparados, são eu ouvir e que me vou recordando e que trago para vocês sempre mais qualquer coisa. E este conto é atualmente dos mais importantes para o cristão que anda no mundo. Porquê? Primeiro, como diz Paulo, quero eu ser aprovado por Deus ou pelos homens? Se quisesse ser aprovado pelos homens, não seria servo de Cristo. E isto hoje em dia, como disse o André, realmente a gente tem que andar no mundo de uma forma cristã e não há nada que se possa atacar em nós. E isto foi assim durante séculos. O cristão não mata, não rouba, não é corruptível, que é algo que o ser humano é tão fácil, nem aos impostos foge. Quer dizer, o cristão verdadeiro e imaculado teria que ser isto tudo, não é? E não é fácil neste mundo, porque até nas pequenas coisas às vezes a gente pronto, facilita, dá o jeitinho brasileiro, mas o cristão verdadeiro deve ser alguém que tem uma vida e um comportamento exemplar de acordo com os princípios bíblicos de Jesus Cristo. Isto durante séculos foi assim. E assim, como disse o André, nós vamos ser louvados pelos homens, lá está o paradoxo a ser resolvido, porque aí os homens não têm nada para dizer de nós, o cara é incorruptível, o cara é impecável, não há nada, a gente não lhe pode apontar com o dedo. Então aí seremos louvados pelos homens e Deus vai estar de acordo. Mas Paulo dá outra vertente aqui, que é onde nós somos atacados, e aí vamos ser cada vez mais. Que é a parte que vamos ver, por exemplo, o aborto. Eu, esta semana, escrevi no Facebook, porque foi consagrado o direito constitucional na França para o aborto, e eu fiz um comentário que disse: quando isto passa a ser um direito constitucional, quer dizer, um dia a humanidade vai saber que cada aborto foi um assassinato, foi a tirar uma vida. Porque a vida já está desde o primeiro momento da concepção. Está ali uma vida. Mas isto hoje em dia, dizer isto a esta sociedade que põe aquilo como bandeira, já não vamos ser louvados. E esqueçam. Vai ser retrógrado. Demodé. É ou não é? É assim. Esta sociedade aí já nos vai atacar. E cada vez mais, porque durante séculos, realmente, ser cristão a 100% era um poço de virtudes até para a sociedade. Mas hoje em dia, com a sociedade que estamos, que é uma sociedade cada vez mais satânica, digamos assim, e cada vez mais com raízes no satanismo, quando vimos esta ascensão
hoje em dia desta esquerda woke, não é? Woke, não é, isto não é esquerda, isto é satanismo, como eu já disse aqui várias vezes. E quando a sociedade se enraiza nisso, nós já não vamos ser louvados. Por exemplo, ideologia de género. Menina, menino, menina, menina, XXXY. Demodé! Está errado! Posso ser o que quiser. Já não vamos ser louvados pelos homens. Mas aí, o que é que entra? O que é que o André disse? Nosso amor pela verdade e por Jesus Cristo. E vamos dizer a verdade, nem que isso desagrade aos homens, porque aí é a verdade de Deus. Importa mais servirmos a Deus que aos homens. Agora, se tivermos a querer aprovação e ego, isto aqui, amigos, eu toda a minha vida me pautei, toda a minha vida não, desde que sou cristão, me pautei em trazer a verdade, estando disposto a criar inimizades. E quem não é da verdade não vai gostar de nós. E, desde que eu faço isso, acho que se calhar fiz mais inimigos que amigos. Se vamos nos importar muito com o ego, e muitas vezes eu também não gosto, e fui abaixo porque me senti atingido no meu ego, porque estava a ser injustiçado, e isso levou-me a desprezar esse princípio bíblico de não me importa o que ele pensa de mim ou o que o outro vai pensar porque ele lhe disse. Isso não é assim tão importante, porque Deus está a ver e vai corrigir a coisa, e é isso que é difícil de fazer. Então, isso é que é o difícil, e é isso que nós temos que chegar à conclusão. Porque no futuro próximo, irmãos, vamos ser vilipendiados, vamos ser tratados abaixo de cão, vamos ser chamados de terroristas, negacionistas, chalupas. O que fizermos de bem, as pessoas que nos quiserem o mal vão usar aquilo que fizemos de bem e vão fazer um filme para fazer de conta que é mau e, se possível, até nos matarem. E vocês querem a prova disso? Jesus Cristo fez alguma coisa de mal? Zero. Fez tudo de bem. Jesus Cristo disse alguma coisa de errado? Nada. Jesus Cristo importava-se com o seu ego? Nada. Ficou pendurado numa cruz. Jesus Cristo pensava em coisas más? Não. Então, se Jesus Cristo fez tudo bem e na hora de o acusarem ainda o conseguiram inventar mentiras e acusá-lo, ele disse que destruía o templo e o reconstruía em 3 dias. Verdade ou mentira? Verdade. Então eles utilizaram algo que era verdade, mas que não era daquela forma que devia ser interpretado, e interpretaram de forma a poder crucificar. Portanto, connosco vai ser igual. Irmãos, se estamos à espera no futuro próximo de virem nos dar abraços e beijos, esqueçam isso. Vai ser tudo abaixo de cão. Preparem-se. Preparem-se. Está bem? Então o ego tem que estar esmagado. E outra coisa que o André disse que é muito importante, que é a gente saber conjugar realmente e isso é para todos nós sempre muito difícil, que é fazermos o melhor dentro do Evangelho de Cristo e, mediante a ofensa e o insulto e tudo isso, a gente saber que nem sempre também temos que dar da forma mais agressiva, sermos inteligentes da forma como vamos dar, mas sem contornar a verdade e sem nos importarmos com o que pensam de nós. Estes pontos são importantes. Então, a Bíblia não se contradiz nem tem paradoxos. Tem contextos. Cada contexto. Um contexto, está uma frase dentro daquele contexto. E aqui vemos isso. Existem contextos e contextos. Não vamos estar a agradar à sociedade, porque a sociedade diz o aborto, o direito das mulheres, que maravilha, agora posso fazer meu corpo, minhas regras.
Mas quando foi da vacina do Covid, já não era meu corpo, minhas regras. Porque a sociedade já queria que a gente tomasse a todo custo. É meu corpo, minhas regras quando lhes interessa. Quando não lhes interessa, já não é. É verdade. Então, é preciso muito equilíbrio nisto. E se o André trouxe isto hoje, nós nunca combinamos nada. Ele escolhe o tema que quer e traz para aqui. E eu nem vejo. Olha, hoje mandam hoje de manhã para eu pôr aqui. Foi eu ouvir isto que improvisei. Então, que Deus nos dê discernimento nos tempos que vêm aí, que vamos precisar muito de discernimento para saber gerir. E, irmãos, vão-nos ofender, vão dizer, a gente vai dizer 3 dias, se meio que me entendem, nós vamos dizer qualquer coisa de bom, e as pessoas vão pegar naquilo e vão pôr umas florzinhas que lhes interessa à volta e vão distorcer o contexto para que com as mesmas palavras, reparem bem, com as mesmas palavras eles vão fazer daquilo uma coisa má para nos acusar. Não é verdade. Estejam preparados. É a armadilha de todo É a lado. armadilha que vai ser ao ponto de dizerem assim: eu estou a mentir. Não, disseste isso ou não disseste? Disse, mas o contexto não era esse. O contexto não interessa, dizem eles. Mas isso está acontecendo. Disseste. Disseste e o resto é treta. Não foi assim com Jesus Cristo? Disseste isso, agora o contexto deixa para lá. Cruz com ele. O que é que o povo todo lhe disse? Crucifica-o. Crucifica-o. Então, irmãos, era para terminar. Vamos recordar disto e preparar para o insulto. Dizendo a verdade, como disse o André, com carinho, nem sempre é fácil. Fiquem com Deus. Amém. E não